Estou estudando o livro de Esther a partir do capítulo 9. Os judeus destroem os seus inimigos. Versículo 1. Mas aconteceu o contrário. O autor propositadamente evita a menção de Deus. Versículo 2. Os que buscavam a sua destruição, a retaliação estava limitada àqueles que estavam de fato tentando matar os judeus. Estavam com medo deles. Os judeus agora desfrutavam do favor da corte, e Mardoqueu tinha grande autoridade. Por isso, os oficiais do governo os apoiavam. Versículo 6. Na cidade de Suzã está numa posição enfática. Parece que os 500 homens mencionados aqui foram mortos na Acrópole, e não na cidade principal. Versículos 7 ao 10. Os nomes dos filhos de Amã parecem de origem persa. Enquanto estivessem vivos, os filhos de Amã representariam um perigo constante para os judeus. Versículo 10. Não se apossaram de seus bens. O autor repete esse comentário 3 vezes, embora os bens dos inimigos resultantes do saque tivessem sido concedidos aos judeus. O autor evidentemente quer ressaltar que eles estavam lutando pela sobrevivência e não por lucros materiais. Os judeus não eram os agressores, mas estavam se defendendo dos seus inimigos. Letra B, uma extensão em Suzã, 9 do 11 ao 15. Versículo 12. Qual é o seu pedido? Evidentemente, Xerxes percebe, Xerxes, o Assuero, o Artaxerxes. Xerxes percebe que Esther não está completamente satisfeita. Ele não parece preocupado com a morte dos seus súditos. Versículo 13. Também amanhã a razão de Esther ter pedido mais um dia para a matança em Suzã não está clara. Talvez haja a intenção de mostrar o contraste entre a Acrópole de Suzã, em que houve luta no primeiro dia, e a cidade principal, em que houve luta no segundo dia. Possivelmente os seus inimigos haviam sido bastante resistentes na Acrópole, e só no segundo dia os judeus conseguiram derrotar os seus inimigos na cidade principal. A intenção era a exposição pública dos filhos de Amã como advertência e intimidação aos seus inimigos. Três. A festa do Purim é instituída. Depois do resumo dos eventos dos dias 13 e 14 de Adar, são descritos os passos dados por Mardoqueu e Esther para estabelecer o Purim. Letra A. Um resumo dos eventos dos dias 13º e 14º de Adar, capítulo 9, versículo 16. 75.000 parece um número bastante alto e pode sugerir que o antissemitismo era muito forte no século V a.C. Talvez o decreto de Amã tivesse incendiado a hostilidade contra os judeus. Muitos dos inimigos dos judeus, provavelmente, tiveram a esperança de destruí-los e saqueá-los, mas foram completamente derrotados. Não se apossaram dos seus bens. Mais uma vez destaca-se o fato de os judeus se negarem a saquear os seus inimigos. Versículo 19. Vilas e povoados. Implica a diferença entre os que moravam em cidades muradas e os outros. Enquanto os 2 versículos anteriores fizeram a diferença entre os que moravam em Suzã e os outros, a não ser que todos os que viviam fora da capital estivessem incluídos entre os aldeões presentes. A troca de iguarias e presentes tornou-se uma das características principais do Purim.
Letra B. Mardoqueu ordena a celebração do Purim. Versículo 20. Mardoqueu registrou esses acontecimentos. Isso pode estar se referindo à história toda ou mais provavelmente apenas aos eventos mais recentes que eram a razão dos 2 dias de celebração. Versículo 27. Todos os que se tornassem judeus, todos os futuros convertidos ao judaísmo, não deixariam de comemorar. Há uma forte ênfase para que judeus em todos os lugares comemorem esses dias. Isso parece sugerir que havia considerável relutância por parte de alguns de celebrar o Purim. Letra C. Esté também ordena a celebração dessa festa. 9 do 29 ao 32. Versículo 29. A rainha Esther, obviamente, a carta de Mardoqueu, ordenando a celebração do Purim, não foi totalmente bem sucedida. De modo que Esther também escreveu uma carta para estimular a sua observância. Uma segunda carta. Isso provavelmente se refere à carta da rainha Esther, em que ela confirma a primeira carta de Mardoqueu. Versículo 30. Desejando-lhes paz e segurança. Esther escreve na tentativa de persuadir e não de ordenar ou coagir o seu povo a celebrar o Purim. Versículo 31. Tempos de jejum e lamentação. Tornou-se costume fazer um jejum no dia 13 de Adar, antes dos dias de festa. Versículo 32. Nos registros. Escrito no livro, confirma a possibilidade de que o autor de Esther tenha se baseado em registros escritos para escrever o seu relato. 6. Conclusão. 10 do 1 ao 3. Versículo 1. Tribos. Talvez a receita do rei por meio de arrecadação pacífica e de tributos seja mencionada aqui para contrastar com os 10.000 mencionada aqui para contrastar com os 10.000 talentos, 350 toneladas em 3,9 de prata que Amã lhe havia prometido. Ou talvez a sua menção seja apenas para indicar a prosperidade do rei. Essa prosperidade é vista como um final adequado dos eventos do livro e também para aumentar a reputação de Mardoqueu como primeiro-ministro. Versículo 2. Livro das Crônicas, mais uma referência aos arquivos reais. Versículo 3. Mardoqueu foi o segundo na hierarquia. O livro conclui com uma homenagem a Mardoqueu. Ele não desfrutava somente de favor especial do rei, mas era respeitado também por seu povo e honrado por sua administração bem-sucedida. Não sabemos quanto isso durou. O período de Mardoqueu na administração deve ter terminado antes do assassinato de Xerxes em 465 a.C. É quase certo que a essa altura Esther já tivesse morrido ou perdido o favor do rei também. Mas esses detalhes históricos estão fora do escopo desse livro, que não foi escrito para registrar a vida de imperadores, rainhas ou primeiros ministros, mas a grande libertação de um povo que traria conforto e esperança a milhões de judeus por muitos séculos que se seguiram. E aqui termina, então, o livro de Esther.